Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o nosso podcast da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Hoje o nosso entrevistado especial é nosso irmão Ernesto Kisaki, nosso grande orador adjunto, que também acumula o cargo de secretário das nossas ordens colaterais. Então, o nosso assunto hoje serão as ordens colaterais. O nosso irmão Ernesto Kisaki, com um extenso currículo cultural, já foi músico, toca violino, já foi radialista, advogado, escritor, palestrante, entre outras qualidades. Irmão Kisaki e nosso irmão, como sempre, o nosso produtor, nosso irmão Paulo Contim. É uma alegria, Grão-Mestre. Estamos aí já com saudade de fazer o da próxima, da semana passada fizemos, dessa semana tem uma recorrência. Nós queremos aproveitar esse momento e convidar as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, a se inscreverem no canal, né? YouTube/Glesp, você entra lá, se inscreve, toca o sininho, né? Exato. Toca o sininho, manda, compartilha, né? Bem legal. Você vai ficar sabendo, uma das funções nossas é desmistificar muita mentira que tem em relação à maçonaria. Nós somos uma ordem que não somos secretas, né, como já tratamos, que somos discretos, porém tem muito trabalho que muita gente não sabe que nós fazemos. Então, hoje estar aqui com esse irmão tão brioso, né, o Ernesto Kisaki, que tem aí, hoje nós vamos explorar, né, as ordens colaterais, não é? Em especial a marca, o Real Arco e os Templários, né? E os Templários parecem que estão meio na moda, né, Grão-Mestre? Todo mundo fala sobre os Templários, não é? Hoje até as vestimentas hoje do mundo profano em relação aos Templários, os filmes hoje, Netflix, todos remetem a uma ideia que seria imaginária dos Templários em si, mas a profundidade dos Templários reais mesmo, e a ideia não teria nada assim de ilusório, não. É uma questão bem realista. Que legal. Irmão, nós ali antes de iniciar, eu fiz uma pequena pergunta para o irmão. Irmão, como é que daria para fazer rapidamente uma exposição do que seria? E o irmão partiu lá do caminho suave, bem didático, né? Como é que essas ordens colaterais elas estão entrelaçadas e como é que a maçonaria conseguiu juntar tudo isso? Dá para explicar rapidamente para os nossos internautas? Pois não, saudando o nosso sereníssimo grão-mestre, Jorge Haddad, o irmão Paulo Contim, minhas amigas e amigos internautas, uma alegria estar aqui batendo um papo sobre maçonaria. A maçonaria, ela é uma instituição, como todos sabemos, que busca, em suma, tornar mais feliz a humanidade. E nessa busca e nesse desafio, ela já conta com séculos de caminhada. Séculos, bem mais de 300 anos, oficialmente 300 anos e alguma coisa. Esse alguma coisa remete às origens da Grande Loja, primeiramente em 1717, com a Grande Loja de Londres e Westminster, e ao depois com a Grande Loja da Inglaterra, em 1813. Mas antes deste período, ali na Inglaterra, mais propriamente na Inglaterra e também em Irlanda e Escócia, existiam ordens que faziam esses estudos propriamente maçônicos de um modo singular, com a cara de cada lugar onde se instalava. E essas ordens tinham nomes. Alguns desses nomes são bem conhecidos, foram citados hoje pelo irmão Paulo Contim. Entre eles, a marca, o Real Arco e também os Templários. Agora, a maçonaria, propriamente dita, meus amigos internautas, como já é consagrado, ela se divide em 3 graus. É a dita maçonaria simbólica, não é? Essa maçonaria simbólica, especulativa, não é? Já não é mais aquela operativa que se dava na Idade Média. Essa maçonaria, portanto, se divide em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Então, quando se fala de maçonaria, a primeira ideia que vem é aquela do mestre maçom.
E, no Brasil, bem famoso, o famoso grau 33. Oh, grau 33, grande inspetor-geral da ordem. Então, é isso que vale a pena aqui explicar muito rapidamente. A maçonaria entendida como tal, repito, ela é como uma árvore, ela tem um tronco. Esse tronco é muito sólido, sedimentado em mais de 300 anos de história, e ali você conta com os 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Dali você deriva 2 troncos desse tronco principal. Um é aquele capitaneado pelo Real Arco e o outro pela Marca, Loja de Mestres Maçons da Marca. Isso dentro do sistema inglês. A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, ela segue esta linha de estudo inglês, principalmente, não é? É reconhecido pela Grande Loja da Inglaterra, justamente por seguir este caminho traçado pela loja-mãe, que é a loja da Inglaterra. Mas, não obstante isso, em terras brasileiras, há mais de 100 anos, porque o nosso conselho no Brasil data de 1832, o Supremo, que quando digo é aquele relativo aos 33 graus famosos, então, lembremos, esses conselhos tiveram origem no norte e no sul dos Estados Unidos, nos idos de 1801, ao sul, em Charleston, e esses altos graus que culminam no grau 33 são, como eu sempre digo, Sereníssimo Grão-Mestre, coisa de americano. Então, foi Pike que produziu justamente essa concepção pedagógica da divisão do ensino maçônico em 30 graus, além daqueles 3 que já falei agora há pouco: aprendiz, companheiro e mestre. Então, ele criou mais 30, visando dividir pedagogicamente, como naquela cartilha Caminho Suave, o ensinamento maçônico em 30 pedacinhos complementares àqueles 3 primeiros. Os ingleses, naturalmente, já tinham feito essa caminhada antes. Lembremos, os americanos da Mayflower foram do velho continente para o novo mundo criar os Estados Unidos, fundar esse novo país. Mas vieram da onde? Vieram da Inglaterra. Não é? Então, no velho mundo, lá na Inglaterra, eles já eram escolados nesse tipo de preocupação pedagógica maçônica. E eles já tinham as ordens colaterais. E é justamente aí o papo de hoje, nesses 2 troncos: o Real Arco de um lado e a Marca do outro. Olha só. Parabéns. Mas essas origens das nossas ordens colaterais, elas precederam a maçonaria conhecida como simbólica, elas vieram paralelas, nasceram juntas. Como é que foi a formação primeiro, se o irmão poderia nos informar sobre o Real Arco em si e sobre a Grande Loja da Marca, que é uma das maiores potências maçônicas no mundo? Perfeitamente, Sereníssimo. De fato, pergunta pertinente, indagação, naturalmente, que o Sereníssimo Grão-Mestre é extremamente versado em todas as ordens colaterais. Não é? É o nosso grande oficial, nosso soberano em todas elas, então, sempre nos orientando e nos ajudando no particular. E com essa pergunta nos ajuda muito, porque nos traz a oportunidade de colocar o seguinte ponto aos internautas. Na internet, minhas amigas e meus amigos internautas, encontramos toda sorte de informações sobre maçonaria. Isso não é novidade. Basta entrar no YouTube ou no Facebook da vida e vocês vão encontrar todo tipo de história lá. 99,99% das coisas bobagem. Não é? Quem escreve ou fala não é maçom. Não é? E não sendo maçom, realmente fica difícil ter um entendimento correto do tema. Então, basta lembrar, Sereníssimo Grão-Mestre, repito aqui aos nossos amigos internautas, que a maçonaria, ela não nasceu do nada. Do nada, nada surge. Nada surge. Tudo é objeto de um processo de evolução histórica. Não é? A maçonaria que temos hoje, ela deriva da dita maçonaria operativa. Maçonaria operativa é aquela que era realizada pelos pedreiros. Os pedreiros, eles operavam na Europa construindo castelos, construindo templos. Não é? Eles eram os construtores, por isso que eram pedreiros. Eles se organizavam em espécies de guildas, em corporações de ofício. Não é? Essas corporações, elas proporcionavam o aprendizado para aqueles que queriam praticar o ofício e trabalho efetivo e proteção. Eles formavam acampamentos no local da construção que se tratasse,
Portanto, à época dos feudos, eram os únicos que poderiam circular livremente na Europa, sem maiores limitações. Então, eles eram livres para poder trafegar pela Europa de um modo geral. Naturalmente que a humanidade foi evoluindo, e digo aí, situando mais na Inglaterra, no sentido de que, a certo momento, os intelectuais, os pensadores, os escritores começaram a se interessar, em função daqueles movimentos próprios do iluminismo, em ter um espaço mais reservado para debater suas ideias sem medo de punição. Então, identificaram na ordem dos maçons ou nas lojas maçônicas, que derivavam da ideia desses maçons operativos, um espaço propício. Ali existiam sinais, toques e palavras que nos permitiam nos identificar. Já era assim na Idade Média, uma vez que um pedreiro, quando visitava de uma obra a outra, precisava se identificar. E ele o fazia por meio de sinais, de toques e palavras. Então, esses intelectuais, portanto, que já a Europa, especialmente na Inglaterra, identificaram essa grande possibilidade, ingressaram dentro dessa maçonaria que já existia. E daí passou a existir a ideia de uma maçonaria, né, onde se admitia pessoas que não eram do ofício de pedreiro. Eram pensadores. Perfeito. Eram escritores. E daí passou a existir essa maçonaria que a gente chama de simbólica. Desculpa até quebrar um pouco o raciocínio do irmão, mas na geopolítica mundial, por que na Inglaterra tem um motivo? É só da geopolítica ou especialmente da política em si que tudo começou a florescer e dar frutos maiores da maçonaria? Bom, em dado momento, repito, do nada, nada surge. Sim. Em algum local teria que ter surgido, naturalmente, a ideia da maçonaria que nós praticamos hoje. Sim. Os construtores europeus, propriamente ditos, no Velho Mundo, aquele tempo da Baixa Idade Média, na Idade Média propriamente dita, ocorreram em suas maiores obras justamente na Europa. Basta pensar, pedreiro é um trabalhador. Estou falando de pedreiro operativo, internautas. Pedreiro operativo é um trabalhador. E trabalhador tem que ganhar dinheiro, tem que ter salário. E quem que tinha dinheiro na época? Era a igreja e era a nobreza. Onde a igreja estava? Estava na Europa, naturalmente. Não é verdade? Sim. Então, e notadamente também a protestante, né, com a cisma, com a divisão que houve ao depois de Inglaterra em relação à Europa continental. Então, na Inglaterra propriamente, as grandes construções chamavam ao convívio cotidiano de construtores. Eles tinham que assim proceder. E na Inglaterra era praticamente o celeiro do pensamento da época. Grandes pensadores e grandes cientistas eram de lá. Não que na Europa continental não existisse, mas lá mais propriamente. Então, dadas essas tradições também, e tradições cavalheirescas muito próprias da Inglaterra e de Irlanda e de Escócia, fizeram que esse momento de transformação, que poderia ter até acontecido em outro lugar, da maçonaria operativa para a especulativa, para a simbólica, se desse na Inglaterra. Então, ao depois, naturalmente, em França, quase de modo contemporâneo, no continente europeu propriamente dito, a maçonaria também floresceu. Basta lembrar, o rito, internautas, mais famoso que existe no Brasil é o rito escocês antigo e aceito, que não tem nada de escocês. Não é? É um rito francês, não é? Que a gente chama aqui, é o rito de Eredon, que evoluiu e teve uma passagem por Ilhas Britânicas e foi desembocar nos Estados Unidos, não é? Onde foi desenvolvido mais propriamente dentro da sistemática que se pratica. Mas é chamado de rito escocês, até isso. Não é? E vejam que nem escocês é. Mas, voltando ao ponto, desenvolveu-se sim na Inglaterra. E ao depois houve, naturalmente, uma evolução da maçonaria. As famílias, por exemplo, que tinham abastadas, que tinham condições de enviar seus filhos ao Velho Mundo para estudar, fosse em Coimbra, ou em colégios londrinos, na Europa de um modo geral, enviando os seus filhos àqueles lugares, viam seus filhos retornarem maçons. Eles voltavam de lá maçons, isso ao século XVIII, não é? Ao século XIX. E faziam o quê? Como abelhas, polinizando flores, levavam a maçonaria a todos os recantos do planeta. Aliás, não só. Tropas americanas também fizeram isso muito bem com o rito de York. A cada guerra que os Estados Unidos, tão cioso da sua pretensão de defensor do mundo livre, promove a cada canto do planeta,
as tropas levavam junto a maçonaria em lojas, portanto, que acompanhavam as tropas. Por isso que o rito de York é tão praticado no planeta inteiro. Não é? É interessante, essa é a questão da locação, o locus geográfico e histórico, o ponto onde a história encontrou o nascimento da maçonaria é interessante. Mas a maçonaria, internautas, não nasceu no Egito Antigo, Noé não era maçom e Adão não foi o primeiro aprendiz. Certo? A maçonaria é um fenômeno recente, tem coisa de 300 anos. 300 anos, E até concordando com o nosso irmão Kisaki, realmente não foi somente na Inglaterra, o movimento era europeu, existia sim na França, existia na Itália, existia por toda a Europa, tanto que o nome maçom, a origem é francesa. E naquela época, quando já existia a maçonaria, já estava em andamento e desenvolvida na Inglaterra, também era o Freemason, de origem francesa também. E sempre lembrando que por que Inglaterra? Porque a época que foi criada, as potências mundiais, primeiro eram Portugal e Itália, no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, né? E depois, posteriormente, França e Inglaterra. Então, basicamente, caminha junto ao desenvolvimento da economia e da cultura mundial em si, centrando na Itália como grande divulgadora da maçonaria. Não na Itália, na Europa em si, principalmente na Inglaterra, porque a potência maior na época, posterior à queda do Napoleão, passou a ser a Inglaterra. Então, como grande divulgador da instituição, sim. Como nosso irmão Kisaki falou, a maçonaria, na concepção moderna, ela tem 305 anos, se eu não me engano. Mas as ordens colaterais, muitas vezes, elas até antecederam isso, que é o caso dos templários, que vem do início da Idade Média. Eu gostaria de fazer exatamente um recorte, Sereníssimo, dos templários. Tem uma série interessante por isso na que Netflix. se chama ordem. Sim. E não maçonaria. É uma ordem colateral, que já existia, aí sim. E eu queria até aproveitar a presença do nosso irmão Kisaki, que é um especialista no assunto, né? Hoje a gente consegue assistir aí na Netflix ou em outras plataformas, e tem uma bem famosa, que são os Templários, né? E ali a gente vê muito da movimentação, ali tem um jogo de poder muito grande, tem orientação. É muito legal, recomendo as pessoas assistirem. Mas dá para se fazer um recorte histórico dos templários com a vinculação aí na maçonaria? De que tipo, irmão Kisaki? Interessante a pergunta. Os templários, internautas todos sabem, uma ordem militar, não é? Patrocinada pela igreja naquele tempo, século XII, estamos falando ali de século XII, então onde as cruzadas se desenvolveram. Eles foram criados enquanto uma tropa armada de monges, não é? Inicialmente constituída por nobres franceses, de regra, e ao depois espalhado isso, inclusive por território alemão, com os cavaleiros teutônicos, mas ab início com os franceses, visando escoltar aquelas pessoas que iam em peregrinação à Terra Santa, em Jerusalém. Lembrem, na época não existia metrô, nem ônibus, nem avião. Não é? As pessoas andavam num lombo de mula. E nem o principal, não existia o Pix. Não existia. Exatamente. Que é a maior função dos templários. A maior função. E bem lembrado pelo Sereníssimo Grão-Mestre, que essas pessoas que iam, portanto, em viagem a Jerusalém, e era uma viagem bem longa, difícil, estavam sujeitos a serem assaltados, não é? No caminho, espoliados dos seus bens. Tinham que levar dinheiro para uma viagem tão longa. Não é? Então, esses templários escoltavam essas pessoas. Curiosamente, eles desenvolveram um sistema que foi o segredo da sua fortuna. Não é? Então, que sistema era esse? Existiam as preceptorias, por exemplo, a preceptoria de Paris. Então, a pessoa ia sair de Paris em direção a Jerusalém, ela pegava uma dada quantidade de dinheiro, depositava na preceptoria, e em troco daquele dinheiro, lhe davam um papelzinho. Nesse papelzinho estava escrito, vale tantos dinheiros. Ele viajava com esse papelzinho. Na próxima preceptoria, no caminho, como aqueles acampamentos bandeirantes que tínhamos ao tempo,
brasileiro no Brasil Colônia. Então, na próxima preceptoria, no caminho, eles precisando de dinheiro para fazer frente às suas despesas, iam na preceptoria do local, apresentavam o papelzinho, por exemplo, valia 30 dinheiros. Ele queria sacar uma parte desse dinheiro. Eles falavam perfeitamente, aqui estão 28 dinheiros. Mas peraí, não eram 30? Eram 30, só que 2 foi a título de custo de depósito. Tem uma taxinha. Já foi o primeiro banco que a gente tem notícia, foi o né? sistema bancário. E é o cheque, inclusive. Sim, o cheque. Essa cheque. cártula. O cheque praticamente concebido pelos templários. Sim. Então, é muito bacana estudar a história dos templários, esses históricos, lá daquela época, do século XII. Só que a maçonaria, ela não é descendente dos cavaleiros templários, etc. Não, isso não existe. Nós somos maçons. O que nós fazemos é, desde 1777, na Inglaterra, resgatarmos os conhecimentos templários e suas tradições cristãs e venerá-las e estudá-las e aprofundá-las por pesquisas dentro de nossas preceptorias templárias. Então, nós, maçons, não temos ligação direta histórica, sem interrupção, desde o século XII, assim como os templários também não têm uma descendência direta em nível de tradições templárias com Adão nem com Noé. Então, nem com Faraó Tutmoses V. Então, o que existe é que nem com Jesus Cristo. Nem com Jesus Cristo. Então, o que existe é que a nossa ordem, em 1777, em Inglaterra, resgatou esses conhecimentos, porque eles eram monges e eram estudiosos além de guerreiros. Não é? Então, digo os templários do século XII. Então, resgatou esses conhecimentos e ritualísticas próprias são repetidas, estudadas, reiteradas e aprofundadas dentro do quê? Dos nossos preceptórios maçônicos, templários, mais maçônicos. Sim, sim. É interessante porque aí nós temos um recorte histórico daquela época, 1100, por aí, o século... e aí a gente não dá para... A maçonaria atual, tem 300 anos. 300 anos. 1100, são mais de 1000 anos aí. Então não tem uma conexão direta, a não ser pelos conhecimentos que os templários tiveram. E nós fomos nos apropriando, não sei se dá para usar esse termo, mas incorporando os nossos conhecimentos da maçonaria, fomos incorporando tudo isso, né? Assim como os conhecimentos da marca também, né, Grão-Mestre? Eu estive lendo há pouco tempo um livro, inclusive, sobre comércio, e uma das situações, uma das operacionalidades dos templários, lembrando que o mercado do Oriente era muito grande na época, e ele, tendenciosamente, ele caía ali na Mesopotâmia e chegava até o Mar Mediterrâneo. E, paralelamente à história de que eles levavam pessoas, defendiam Jerusalém, ou essa questão financeira também, existe a vertente de que eles eram a rota realmente a comercial que atuava entre o Oriente Médio e a Europa, na época. Eles que mantinham essa rota comercial. Exatamente, Sereníssimo. Tanto é que Jacques Desmoulins, muitos internautas já ouviram falar de Jacques Desmoulins, foi sumariamente eliminado por uma questão financeira. Aliás, sempre digo, se você quer entender uma situação, regra geral, até filosófica, siga o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, você vai entender o que aconteceu. Então, o que aconteceu é que a Ordem Templária era extremamente rica a essas alturas e a Igreja, na pessoa de Clemente, devia uma barbaridade para os templários em vista de empréstimos. Filipe, também, rei de França, devia outra barbaridade para os templários e não tinha como pagar. Tradução, nada mais fácil que matar o credor, que foi justamente o que eles fizeram, e a Ordem Templária se escafedeu pela Europa afora, notadamente para Portugal, onde criou a Ordem de Cristo, que depois colaborou com o descobrimento do nosso amado país. Haveria condição do irmão não abrindo muito, como que eu diria, claramente a respeito do Real Arco e a marca,
Mas nós teríamos como dar uma breve explicação o que seria o grau da marca e o real arco para os nossos internautas? Sim, Sereníssimo Grão-Mestre. Voltando ao início do bate-papo, os internautas devem se recordar que eu falei de um tronco poderoso, de uma grande árvore frondosa, onde existem 3 graus maçônicos: aprendiz, companheiro e mestre. A partir dali, 2 troncos. Esses 2 troncos, no sistema inglês, você conta de um lado com o real arco, de outro com a marca. A marca é mais operativa. Ela lembra as construções do Templo de Salomão. O real arco já é mais espiritual, mais vertical. Ele trabalha propriamente o que se encontrou na reconstrução do Templo de Salomão. Tanto essa ordem, o real arco, quanto a de Malta, que é da marca, que é a que eu estou falando, à direita do tronco, a da marca, precedem a loja de 1717. São anteriores. Né? As ordens colaterais já existiam na Europa antes da fundação da loja de Londres e Westminster, porque já eram praticados nas ilhas, era praticado em Irlanda, era praticado na Escócia. Mas lembram que eu falei que uma não conversava com a outra? Não conversava com a outra. Quando a grande loja veio, ela veio como uma grande mãe, organizando todos numa grande família, unindo o que estava disperso. Então, tudo hoje faz parte de uma grande coisa, de uma grande árvore belíssima, que se chama maçonaria. Mas os estudos são sempre... Lembram da cartilha Caminho Suave? Elas são divididas em capítulos, em partes, dentro da sã pedagogia maçônica, visando proporcionar ao maçom uma visão ampla, em perspectiva de si próprio e do próprio universo e do meio onde ele se insere. Porque o objetivo final da maçonaria como um todo, repito e digo o que já disse no início, é tornar mais feliz a humanidade. Principalmente o valor, né, nesse momento onde a gente passa no mundo de fake news, se inventa coisas, se pensa. Eu tenho certeza que talvez você que está nos assistindo agora entrou por aqui por um acaso, está pesquisando o que é maçonaria pela internet e te colocou aqui. Aqui é uma visão oficial da 3ª maior potência mundial, que é a GLESP. Né? Aí nós podemos falar um pouco eu acho que seria até importante o grão-mestre abordar um pouco o que é potência e por que nós somos a 3ª potência mundial hoje. Então, assim, é importante nós falarmos, tentarmos eliminar do nosso meio as fake news, as mentiras e tudo mais, em função da verdade, em função da luz, e a luz, né, que vem, nós procuramos sempre na maçonaria ter uma visão muito clara do ser humano, e aí sim a gente partir para tornar mais feliz a humanidade, né, Kisaki? É verdade. A ideia das potências, realmente, nós somos, como grandes lojas no Brasil, em 27 grandes lojas, uma em cada estado, são autônomas e seguem como os mesmos mandamentos, os mesmos ensinamentos. Essas potências são reconhecidas entre si. Junto temos o Grande Oriente do Brasil, com as suas, vamos dizer, lojas em cada estado de uma certa maneira independente, mas ligados a um poder central, que seria o Grande Oriente do Brasil. Uhum. E também nos estados temos outra potência, que seriam os Grandes Orientes estaduais. Lembrando, existe uma diferença, grande loja de Grande Oriente estadual. Mas a questão que hoje nós estamos discutindo, bastante importante, é para vocês terem uma dimensão. A GLESP hoje já fundou 84 capítulos do Real Arco. Uhum. Hoje nós somos mais de 2.000 irmãos que frequentam o Real Arco. Uhum. O Real Arco tem um ensinamento filosófico muito bonito. Ele praticamente seria a continuação filosófica de uma paramaçônica anterior, que é a Grande Loja da Marca, que é a Loja da Marca. A Loja da Marca, ela tem um ensinamento bastante fundamentado na ritualística dos pedreiros em si, dos trabalhadores em si, tem um ensinamento filosófico muito grande em cima desses trabalhadores, e posteriormente
como o operativo seria, posteriormente, o ensinamento filosófico do que foi aprendido nesse trabalho no Grau da Marca. Os Templários já é uma ordem paramaçônica, uma ordem colateral, que ela é bastante religiosa. Ela é baseada muito em cima da Igreja Católica. O ensinamento existe, realmente a questão religiosa baseada no catolicismo, o Jesus Cristo. Nós temos a missa análoga à missa católica, que é a mesma missa, muitas das vezes com padres que participam. Temos a missa católica na igreja anglicana, que é realizada anualmente. Então, é uma ordem literalmente religiosa, mas lastreada no mesmo catolicismo. Perfeito. O ensinamento é exatamente igual. E ainda depois existem algumas pequenas variações, como no Grau da Marca, que nós temos a Nauta, que é baseada na história de Noé. Nós temos a Marca, nos Templários, a Malta, que é uma história, todo um teatro feito em cima das viagens do apóstolo Paulo, que existe um ensinamento filosófico muito bonito, e tudo isso baseado principalmente, praticamente 100%, de um livro chamado Bíblia. Sim. Todas elas lastreadas com citações bíblicas, algumas do Antigo Testamento, no caso dos Templários, baseada em cima do Novo Testamento. Então, não existe assim nada, como se diz, você gosta de falar do misticismo ou do ocultismo. Não existe, não. Muito pelo contrário, nós professamos tudo aquilo que existe dentro de um livro chamado a Bíblia. Para você que é a primeira vez que tem o contato, né, que está nos assistindo, que tem um contato com a maçonaria, com o podcast e tal, você talvez não saiba, não tenha ouvido ainda, quando se fala também da terceira potência mundial, nós somos aí em 22 mil irmãos, espalhados aí por quase 800 lojas, só no estado de São Paulo, né? E, assim, só a grande loja. Só a grande loja, né? Agora tem também outros orientes, outras potências, né? Que tem um número expressivo. Mas nós somos em muitos irmãos espalhados por toda a orbe terrestre, né? Mas eu perguntaria para o nosso entrevistado, o nosso mestre de hoje, nosso entrevistado, que, salvo engano, é filósofo também, viu, grão-mestre? Mas eu perguntaria de uma forma mais aberta, sem tecnicismo, né? O que o irmão poderia, talvez até divagar, sobre a influência da maçonaria, filosoficamente, na construção de um mundo melhor. Onde o irmão acha, em que época, o irmão acha que a maçonaria deu a sua maior contribuição, ou se é que continua dando, para o ser humano, para nós tornarmos mais feliz a humanidade? Essa perguntinha merecia pelo menos umas 2 horas de reflexão, né, meu irmão? Pois é, meu irmão Paulo Contim, agradeço pela pergunta e vou recorrer novamente, como costumeiro, a alguma ilustração de imagem para poder buscar, atender o seu apelo. O internauta imagine a criação da maçonaria, em termos históricos, falando eu aqui, 1717, a grande loja de Londres, Westminster. Muito bem. Agora, imagine um berço, e nesse berço uma criança essa que dá o seu primeiro choro, e esse choro, diferente do nosso, como normalmente ocorre, ele se dá, curiosamente, com 3 palavras: igualdade, liberdade e fraternidade. E essa criança foi batizada, internautas. Ela se chama maçonaria. Desde que a maçonaria existe e ela nasceu, ela colabora na transformação do mundo, num mundo mais livre, bem mais precioso que esse, é difícil imaginar. Num mundo mais fraterno, num mundo onde as pessoas se tratem como irmãos. É um objetivo nobre.
E, além disso, a igualdade, o tratamento como iguais, onde um não é mais que o outro. A maçonaria a todos nivela, internautas. Aqui temos em nossas lojas, desde ministros, magistrados, promotores, advogados, executivos, industriais. Temos também pedreiros, porteiros, motoristas, eletricistas. Aqui dentro, meus irmãos, todos somos iguais. Aqui dentro, somos todos irmãos. Dom Pedro disse, aquela época se fala, quando foi grão-mestre da maçonaria, ele era imperador do Brasil. E ele, contra as más línguas, não gostou muito de lá dentro todos o chamarem de irmão. Lá ele não era o imperador Dom Pedro, Sim. Era o irmão Guatimozinho. Então, foi um dos motivos que dizem que ele acabou se afastando. Bem da verdade, não foi esse, mas é até curioso dizer. Então, a colaboração da maçonaria para tornar o mundo um lugar mais feliz, tornar mais feliz a humanidade, deriva de um direito de nascença que a maçonaria tem. Ela, quando nasceu, ela ergueu essas 3 bandeiras. E até hoje, essas bandeiras tremulam na mão de cada irmão maçom. Notadamente nas mãos de nossos líderes, tal qual hoje aqui temos o Sereníssimo Grão-Mestre Jorge Haddad. Então, somos, a certo ponto romântico, como templários nesse mundo conturbado que vivemos, ainda romanticamente, balançando a bandeira, que foi a bandeira também da Revolução Francesa, na qual muitos irmãos participaram, muitos irmãos maçons participaram. Muito bom. Olha, essa resposta a gente até arrepia, né, irmão Jorge? O irmão, ele é muito bom na sua oratória, é bastante capacitado, promove bastantes reuniões online sobre maçonaria, bastante palestras, é um capital muito grande. Inclusive, ele tem um programa, já também no YouTube, de uma entrevista, né, onde você trabalha com um reverendo, um padre, eu não me lembro, que eu assisti. Foi um podcast que eu participei também. Isso. Foi sobre a maçonaria em geral, como estamos fazendo hoje. Sim. Mas tinha um teólogo que participou. Isso, um teólogo. Também, como complemento, é muito bom aquele programa, eu ouvi, é de grande ensinamento. Mas nós estamos quase que chegando ao final. O recado que a gente sempre deixa aqui é a ideia de que a maçonaria, como estão vendo, estão conhecendo, estão participando do nosso podcast, ela existe, ela tem endereço, as lojas têm endereço, as lojas estão próximas à sua sociedade. Ainda hoje eu estava analisando um relatório que me veio da cidade de Presidente Prudente, onde na região de Presidente Prudente, mais de 30 instituições funcionam com a participação dos irmãos. Todos os hospitais, creches, escolas, trabalhos sociais, cestas básicas. E então, sempre que o irmão tiver a oportunidade de convidar alguma pessoa com essa participação na sociedade, que o faça. E da mesma maneira, se caso você queira entrar na maçonaria, procure uma loja, procure um irmão pessoalmente, converse, porque não faça isso por internet, não entre em sites não caia em golpe, né? Não caia em golpe, isso mesmo. Que não se cobram taxas, jantares, nada. O que é feito na instituição existe, como eu falo, são famílias que participam, que trabalham, as nossas paramaçônicas, com as nossas cunhadas, nossas sobrinhas, nossos sobrinhos, todos participantes de instituições paramaçônicas, somos reais, estamos próximos a você na sociedade para ajudar, não para se beneficiar da instituição. Muito bem, é isso mesmo. Bom, eu aproveitar esse finalzinho também do nosso podcast, convidar novamente as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, que se inscrevam no nosso canal, né, no canal da Glesp. Você vai ter sempre um conteúdo interessante. Nós temos aí outros podcasts anteriores, onde abordamos de diversas maneiras
a maçonaria, os pensamentos. E com certeza haveremos de trazer aqui também para fazer contrapontos, irmãos que pensem diferente. Essa é a grande essência. Então eu quero encerrar minha participação, grão-mestre, convidando você novamente para participar. E se tiver alguma dúvida, tem um chat aí do lado, o YouTube tem um chat, você pode mandar a sua pergunta, nós não vamos conseguir responder hoje, mas quem sabe num próximo podcast nós vamos responder, mas com certeza você terá a resposta, porque nós vamos encaminhar diretamente, se for a pergunta para o entrevistado, vamos encaminhar diretamente para o entrevistado que vai fazer o contato contigo. E agradecer, em primeiro lugar, ao grande arquiteto do universo que nos permite estar aqui sempre trazendo coisa boa para você. É isso da minha parte. Irmão Kissak. Vos agradeço, Sereníssimo Grão-Mestre, pessoa na qual saúdo também todos os irmãos que estão nos vendo hoje na internet, e você, internauta, que não obstante não ser efetivamente maçom no cotidiano de sua vida, mas certamente é uma pessoa que até por assistir esse tipo de conteúdo, é uma pessoa que quer também ajudar a tornar mais feliz a humanidade. Obrigado, foi uma alegria participar desse podcast, agradeço ao irmão Paulo Contim pelo convite. Agora o nosso brinde, dessa vez boa. Dessa com vez água. Com água. Saúde. Salve. Salve. Até mais, gente. Até mais. Valeu.